Eu quero começar essa noite. Eu sei que você sabe, talvez quem andou pela cidade hoje percebeu isso. Eu acordei de manhã e fui fazer uma visita logo de manhã. E eu passei ali no bairro Santa Helena, e a caminho do São Pedro, eu vi algumas pessoas voltando da igreja com uns raminhos na mão. Vocês viram isso? Em alguns bairros as pessoas amarram as folhas de palmeira nos postes, né? A gente sabe que é uma data comemorativa e os nossos irmãos católicos, eles dão uma ênfase para essa data também. E a igreja evangélica, eu não sei porquê, ela não trata essa data como uma data importante, porque ela é sim a abertura da nossa Semana Santa. Então na noite de hoje eu quero te contar uma história, talvez uma história bem comprida, até chegar na Semana Santa. Eu quero pedir para você aqui um pouquinho da sua atenção e um pouquinho do seu bom depósito, porque talvez você vai ouvir coisas aqui que você já está na igreja há muito tempo e nunca tinha ouvido falar disso. Eu mesmo, em alguns trechos do que eu quero ministrar aqui, eu vou falar um pouco da Bíblia e um pouco da história contemporânea, da história da igreja, a história dos impérios romanos, o Império Babilônico. Eu vou contar um pouco dessa história para vocês, até a gente chegar na entrada de Jesus em Jerusalém. Por que eu quero começar falando contar essa história lá do início? Para que você possa entender o contexto pelo qual Jesus entrou em Jerusalém. Porque é muito simplista acreditar que Jesus pegou um burrinho e entrou em Jerusalém e o povo ficou pegando suas túnicas e folhas de palmeira e jogando para Jesus passar. Talvez você não entenda o que está por detrás de tudo o que está acontecendo. Eu quero dizer para você que na noite de hoje Deus vai te surpreender aqui essa noite, em nome de Jesus. E para isso eu quero pedir para você que está em pé, para você que está espalhado, eu queria que você tomasse um lugar para que a gente para que você não possa perder nada. Eu sei que quem está filmando aí hoje vai passar isso no YouTube. Acredito que na segunda ou na terça-feira já vai estar lá. Segunda ou terça? Vai estar lá já. E se você quiser depois ouvir de novo para entender, vai ser uma bênção. Mas eu queria te convidar aqui hoje e pedir um pouquinho da sua atenção para que a gente possa construir um raciocínio juntos em nome de Jesus. Para a gente começar, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 25, verso 1. Levíticos 25, verso 1. Levíticos, capítulo 25, no verso 1. Se você achou, quem está no data hoje é o Gustavo? Se for o Google, tem umas coisas que a gente tinha combinado, mas amém. Levíticos 25, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colha o que crescer por si, e nem colha as uvas da sua vinha, que não serão podadas. A terra terá 1 ano de descanso. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar e vamos entregar esse tempo aqui ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui essa noite pedir ao Senhor que o Senhor possa, debaixo de graça e sabedoria, conduzir tudo o que o Senhor quer falar e fazer aqui essa noite. Eu quero pedir ao Senhor e reconhecer que de mim mesmo eu não tenho poder nenhum, a não ser anunciar o Senhor Jesus a cada coração aqui exposto. Eu peço ao Senhor essa noite que debaixo da Tua graça, o Senhor possa derramar de amor, de compaixão e de sabedoria sobre as nossas vidas. Abre os nossos bons depósitos, fala conosco, nos abençoe e nos direcione em nome de Jesus. Amém. Quando eu disse para você que ia começar lá do início, esse é o início de tudo.
Nós olhamos para a história de Israel e nós vemos Josué introduzindo o povo na terra de Canaã. Mas antes do povo entrar em Canaã, Deus disse ao povo: a terra vai ter um sábado de descanso. A explicação de Deus para esse momento era: vocês vão plantar na terra por 6 anos. Por quantos anos? 6 anos. E 1 ano vocês não vão plantar. Se você continuar lendo o texto, Deus faz uma promessa, que no 6º ano, Ele ia derramar uma colheita sobrenatural, para que pudesse suprir as pessoas no 7º ano. Ou seja, Deus não queria que a terra cansasse. E era uma declaração, por detrás dessa lei, era uma declaração de dependência de Deus. Deus estava dizendo: vocês vão trabalhar por 6 anos, e por 1 ano, vocês vão descansar a terra. Bom, meus amigos e meus amigos, não foi isso que aconteceu. Durante quase 500 anos após a introdução do povo na terra, o povo não deu 1 ano de descanso para a terra. Se nós pegarmos 490 anos, para ser mais exatos, e dividirmos por 7 anos, porque a cada 7 um teria que descansar, então se nós dividirmos por 7, vai dar 490 dividido por 7, vai dar 70 anos. A gente tem o costume de dizer que o cálice de Deus demora a transbordar, mas nesse caso demorou 490 anos. E eu vou te dizer que não foi por falta de aviso. A Bíblia e a história vai contar que o rei Nabucodonosor entra em Jerusalém e leva o povo cativo novamente. Eles tinham há poucos anos aqui, estou falando de poucos anos comparado com a gente, mas comparado com uma nação, 500 anos não é tanta coisa assim. Eles tinham, há pouco tempo atrás, há poucas gerações, eles tinham saído do Egito e entrado na terra prometida. Mas agora, por um outro breve momento, eles agora são exilados na Babilônia. Rei Nabucodonosor, que talvez você está lendo Josué, lendo comigo Josué, Levíticos aqui está falando de Moisés, mas agora eu dou um salto de 490 anos, e agora eu já estou lá no livro de Daniel, no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, que todos esses caras estavam no mesmo momento da história. O rei Nabucodonosor, ele entra em Jerusalém, e agora ele leva todos os príncipes cativos à Babilônia. E quando nós entendemos na história o que o rei Nabucodonosor fez e olhamos para a Bíblia, agora a gente conhece a história de Sadraque, Mesaque, Abidnego, conhecemos a história de Jeremias, conhecemos a história do profeta Daniel. Eles entram em Jerusalém e ali os príncipes são arrancados e levados a um cativeiro. E não foi por falta de aviso que eles foram para o cativeiro. Quando nós lemos o livro de Jeremias e o livro do profeta Ezequiel, eles estavam lá informando. Obrigado, não tem problema não. Eles estavam lá informando o povo sobre o arrependimento. E o arrependimento não era só compungir seu coração, mas obedecer o que Deus estava falando para eles obedecerem. O que Deus queria não era que eles descansassem só a terra, mas Deus queria que eles confiassem nele, a ponto de entender que era Ele que dava a colheita para eles. Bom, o povo não entendeu isso. Na verdade, eles fizeram o contrário. E a Bíblia diz que Nabucodonosor entrou em Jerusalém e capturou todos os nobres e levou para a Babilônia. Quando nós lemos o livro de Daniel, Daniel tem uma revelação. A Bíblia diz, e talvez você conheça essa história, creio eu que você conhece muito essa história, quando o profeta Daniel começa a jejuar por 21 dias. Vocês lembram disso? A Bíblia diz que ele recebeu uma palavra. Deus disse que tinha algo para fazer, mas a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia resistiu para que o anjo não trouxesse a resposta. E por 21 dias ele orou a Deus, até que o anjo venceu a guerra no 2º céu e desceu com a resposta. Pergunto, que resposta era essa? A resposta era que Daniel já estava vivendo já nos últimos anos do exílio. Daniel já estava vivendo aquele período onde ele já estava perguntando: Deus, e aí? O que vai ser de nós? A Bíblia diz que o anjo trouxe uma resposta dizendo: Daniel, os anos estão acabando, vou devolver vocês para o lugar de origem de vocês.
Nem quero ser profeta agora, mas eu queria que você fosse. Dá uma olhada para o lugar, para a pessoa que está do seu lado e dissesse: Deus vai te devolver para o seu lugar de origem aqui essa noite. Em nome de Jesus. Nem virei profeta ainda, mas vamos lá. Quando Daniel tem a revelação, imediatamente a gente volta na Bíblia. Eu estou só para você poder entender, a Bíblia que você está na sua mão não está escrita em ordem cronológica, tá? Ela está escrita em partes. Então, quando Daniel tem a revelação, a gente precisa voltar no livro de Esdras. Porque Esdras, debaixo de um decreto, ele volta para Jerusalém com os primeiros exilados. E qual era a função de Esdras? Esdras era um sacerdote, e o rei Ciro dá um decreto, o rei Artaxerxes, que ainda era o rei da Medopérsia, ele dá um decreto para que os primeiros judeus possam voltar para Jerusalém. E dentro desses primeiros judeus está Esdras. Esdras volta, e quando ele chega em Jerusalém, ele enxerga um povo que tinha se prostituído e se corrompido com as nações que estavam ao redor. Para que você possa ter ideia, eles tinham se esquecido da lei de Deus. Eles tinham se depravado, se corrompido ao extremo, porque quando Nabucodonosor ele entra em Jerusalém, ele destrói parte da construção do templo. Então agora é quando eles voltam, o templo está em ruínas. E Esdras começa, a Bíblia diz que ele vai nos escombros e acha a palavra. E ali ele começa a catequizar novamente o povo, dizendo: olha, vocês estão tudo errado. Está tudo bagunçado no meio de vocês. Vocês precisam se lembrar quem vocês são. Vocês precisam se lembrar das promessas que Deus tem para vocês. Vocês precisam se lembrar qual é a posição que Deus chamou a nação de Israel. Depois disso, a gente vai para o livro de Neemias. Quando o rei Artaxerxes, rei da Pérsia, dá uma autorização para Neemias ir agora. Esdras já estava em Israel, já estava em Jerusalém, mas agora vem Neemias. Porque o povo estava se reconstruindo e se reorganizando religiosamente, mas a Bíblia e a história vai dizer que os muros de Jerusalém estavam todos quebrados, destruídos, e os inimigos penetravam pelos muros quebrados de Jerusalém. A Bíblia diz que Neemias ouviu isso, chorou amargamente, se arrependeu pelo povo, jejuou e foi falar com o rei. E o rei deu uma ordem que ele pudesse voltar e reconstruir os muros. Na reconstrução dos muros nós vivemos 52 dias de reconstrução. Neemias, para que vocês possam entender o que Deus estava fazendo, foi uma obra que demorou 52 dias. Mas sabe quantos anos Neemias ficou em Jerusalém? 12 anos. Porque a reconstrução dos muros não falava simplesmente da infraestrutura da cidade, mas reconstruir os muros falava de uma construção, uma proteção, uma memória de quem eles eram como nação. Neemias demorou 52 dias para reconstruir, mas demorou 12 anos para convencer as pessoas que agora elas estavam novamente protegidas pelo Senhor Jesus. Quando tudo estava pronto, 12 anos depois, Neemias volta. Mas nesse momento da história, o rei já tinha sido trocado, já não era mais Artaxerxes. Artaxerxes tinha morrido, e agora o rei Ciro tinha tomado o lugar. O filho de Artaxerxes tinha assumido o trono da Pérsia. E o rei Ciro, a Bíblia celebra ele como Ciro o Grande, foi o rei que deu a autorização de todo o povo judeu voltar para Jerusalém. Quando Ciro dá o decreto, muita gente volta para Jerusalém. E eles começam a viver a sua vida, porque os muros já estavam reconstruídos, o templo estava em escombros, mas ainda já existia o sacerdócio de Esdras. Mas eles voltam e começam a trabalhar, e a Bíblia diz que eles começaram a plantar, a colher, dar em casamento, dar suas filhas em casamento, fazer negócio. E então Deus levanta um profeta, o profeta Ageu. E o profeta Ageu começa a profetizar contra eles, dizendo: por que vocês estão construindo casas enquanto o templo do Senhor está em escombros?
Enquanto vocês não reconstruírem o templo, a bênção e a glória de Deus não vai voltar para Jerusalém. E a Bíblia diz que eles se juntaram e reconstruíram os muros, o templo. É interessante que o templo foi reconstruído, mas eles não se alegraram, porque o templo que tinha sido destruído era forrado em ouro, que era o templo de Salomão. E os templos que eles reconstruíram não tinha toda a exuberância do templo de Salomão, e eles ficaram tristes. Mas a Bíblia diz que Deus usa o profeta para fazer uma profecia. Ele diz: a glória da segunda casa vai ser... Por quê? Porque ele estava profetizando: um dia o rei dessa nação vai entrar nesse lugar. Por isso que a glória vai ser maior pela segunda do que da primeira. No meio disso, levanta-se o profeta Zacarias. Irmão, já falei o Velho Testamento aqui todo, né? Daqui a pouco a gente fala do Novo. Porque Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu, era tudo da mesma, eles se conheciam, para você ter noção do que eu estou te dizendo. A diferença era poucos anos. E Zacarias se levanta para agora dizer para eles: vocês são uma nação, vocês estão reorganizados, você tem um decreto de liberdade, vocês têm um templo para adorar o Senhor, vocês têm muros para se proteger. Se alegrem novamente, porque vocês são um povo e são herança do Senhor. Lembrem-se de quem vocês são. O povo começa a dar ouvido para aquilo que Zacarias está dizendo. Mas a história de um povo exilado não é uma história de prosperidade abundante. Eles não estavam vivendo o top que eles podiam viver. Eles ainda não estavam voando, como nós gostamos de falar, na sua vida. Mas vem Zacarias e faz uma profecia. Zacarias capítulo 9, verso 9. Você pode abrir comigo? Zacarias 9: alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a vocês, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta. Você pode dizer um amém aí? No meio desse caos de pessoas voltando, se reconstruindo, num cenário de obras, num cenário de pessoas recomeçando a vida, num cenário onde todas as coisas não eram aquilo que as pessoas gostariam de ver. As pessoas olhavam para o templo e tinham uma profecia, mas quando olhavam para o templo, eles não viam aquela exuberância que eles esperavam, não era aquilo que os pais deles contavam. Quando eles olham para a cidade, eles veem uma cidade em ruínas, sendo reconstruído. E Deus diz: fiquem felizes, olhem para o cenário, fiquem felizes. Dá um sorriso aí para o seu irmão, fala para ele: fica feliz, porque o seu rei está voltando, e um dia ele voltará para te buscar. Você pode dizer um amém aí? Esse era o cenário quando Zacarias faz a profecia do domingo de Ramos. Aproximadamente, para que vocês tenham uma ideia, naquela página da Bíblia, ó o lenço, ó, Jesus, pega o mistério aí, irmão. Só para você ter uma ideia, naquela página entre Malaquias e Mateus, nós estamos falando de 400 anos. Então, de Zacarias a Jesus, nós temos aproximadamente entre 400 e 500 anos, que nada aconteceu religiosamente ou espiritualmente dizendo. A Bíblia diz, e a história vai contar, que por 400 anos Deus se calou.
e nada foi falado para o homem nesses 400 anos, até que Jesus nasce. Quando Jesus nasce, você pode achar assim: não, agora Jesus nasceu, o problema está resolvido, a nação já está reconstruída, as coisas já estão, já está agora 500 anos depois, 400 anos depois, a cidade já se reergueu. Mas não era bem assim. Na verdade, o Império Medo-Persa tinha caído e agora se levantado o Império Romano. E o cenário do nascimento de Jesus, talvez você lê na Bíblia, mas não tem a profundidade do que a Bíblia está dizendo, porque você não entendeu a história que está por detrás. Porque quando nós olhamos para o Império Romano, a gente precisa entender o que estava acontecendo. Porque a gente lê ali, por exemplo, que quando Jesus nasce em Belém, logo depois Herodes faz um decreto para mandar matar todos os meninos. Lembram disso? Lembram? Que Jesus tem que fugir, a família de Jesus tem que fugir para o Egito para Jesus não morrer. Mas a gente não sabe o que está por detrás disso. Para que vocês possam ter uma noção, Roma foi um império extremamente opressor e truculento. Eles eram expansionistas. Isso significa que qualquer lugar que eles chegassem, eles chegavam para dominar. Não importa se na força, na violência ou muito menos no terror. O Império Romano aterrorizava as pessoas. Quando Jesus nasceu, Roma era governada por César Augusto, imperador César. César não era um nome, César é um título. Então, o imperador César Augusto era que governava o império, praticamente o mundo inteiro, quem era governado por César Augusto. Mas quando Jesus entra em Jerusalém, já era governado pelo filho dele, Tibério César. A Bíblia fala de Tibério. Até aí tudo bem, porque Roma, ainda que interferisse na província da Judéia, Roma não tem um papel de protagonismo na história de Jesus como a história herodiana, porque Roma era um império gigante, mas na província de Israel, na província da Judéia, foi chamado um homem chamado Herodes, e Herodes era o governador da Judéia. Como Herodes, ele tinha na história, a história humana diz que Herodes ajudou através do Senado romano para que o trono de Tibério se estabelecesse. Tibério concedeu a Herodes ser nomeado rei da província da Judéia. Então Herodes para Israel era chamado de rei Herodes. Por isso, quando você lê na Bíblia, ainda que estivesse César, que era o imperador de Roma, Herodes era chamado de rei, porque historicamente ele ajudou a consolidar o império de Tibério, o reinado de Tibério em Roma. Então Tibério disse: você pode ser chamado de rei ali na província. Até aí tudo bem. A Bíblia fala de Herodes. Na verdade, a Bíblia fala de 4 Herodes. A Bíblia fala de Herodes o Grande, Herodes Antipas. A Bíblia fala de Herodes Agripa I, que foi aquele que mandou matar Tiago e prender Pedro na Semana Santa. E a Bíblia fala também de Herodes Agripa II, que em Atos 26, Paulo, a Bíblia diz que ele quase persuade Herodes a se converter ao cristianismo. Então a Bíblia fala de 4 filhos, 4 gerações de uma família herodiana. E vamos falar desse Herodes que a Bíblia fala nesse tempo de Jesus, quando Jesus entra em Jerusalém. Herodes foi aquele que ampliou e ornamentou o templo de Jerusalém. No tempo de Herodes, lembra que quando Ageu profetiza para eles reconstruírem um templo, e eles ficaram tristes porque o templo não era tão bonito quanto o templo de Salomão, lembram disso? No tempo de Herodes ampliou e ornamentou de ouro o templo. Segundo os historiadores, o templo que Herodes construiu foi mais bonito que o templo que Salomão construiu. Salomão construiu e revestiu de ouro,
mas Herodes fez crescer o templo de tamanho. Herodes foi aquele que construiu a fortaleza de Massada, que está na beirada do rio do Mar Morto. Para você ter uma noção dessa construção, quando houve uma rebelião judaica, 3.000 homens se esconderam dentro dessa fortaleza. Herodes também construiu o porto que está em Cesareia, aonde abriu caminho para o comércio internacional, então as pessoas conseguiam chegar na província da Judéia, e foi de onde Paulo partiu em suas viagens missionárias. Foi ele que construiu o negócio. Ele também construiu a fortaleza de Antônia, aonde Jesus foi julgado e condenado por Pilatos. Mas Herodes tinha um problema. Ele não suportava que alguém concorresse com ele no poder. Para que você tenha ideia, preste atenção no que eu vou te dizer. Ele se casou 9 vezes. Quantas vezes? Quando ele assumiu o casamento, quando ele assumiu o poder, Israel tinha um sinédrio parecido com um senado, com 71 integrantes. Ele mandou matar mais da metade do sinédrio, para mandar uma mensagem: quem manda aqui? Casou 9 vezes. E quando ele casou com a sua esposa, a preferida, chamada Mariana, Mariana era uma família nobre. Ele pegou todos os nobres da família e mandou matar. A mãe de Mariana apresentou para ele um homem chamado, deixa eu pegar o nome aqui, que você vai poder pesquisar tudo isso aí no YouTube, no Google depois. A mãe de Mariana manda ele nomear um homem chamado Aristóbulo, um jovem de 17 anos. Ele manda Aristóbulo como sumo sacerdote da nação de Israel. Aqui a religião também já estava tudo bacalhada. Vou contar para vocês depois. Mas ele nomeia, ele atende o pedido da sogra e anuncia e nomeia um menino de 17 anos como sumo sacerdote da nação de Israel. Até aí já é um escárnio, mas o menino foi bem na profissão. Sabe o que ele fez? Quando ele viu que ele foi bem, mandou matar. A sogra dele fugiu, com medo de morrer. Ele manda emissários ao Egito, porque ela fugiu para o Egito. Ele manda emissários para o Egito para fazer o que com a sogra? Mata também. No meio de tudo isso, Tibério César, que está no governo, manda chamar Herodes. Esse cara está fora de controle. Na história, a história conta que quando Herodes se encontra com Tibério, Herodes faz uma afirmação dizendo assim: era melhor ser filho de um porco do que filho de Herodes. Para vocês entenderem o quão sanguinário Herodes era. Mas a história não acaba por aí. Porque quando Tibério manda chamar Herodes, ele já tinha matado a família da esposa dele quase toda. Ele ficou com medo da esposa, por causa das amarguras, fazer um complô para tirar ele. O que ele manda fazer com a esposa? Manda matar também. Sobra para ele os filhos. Então ele vai com Tibério e leva 2 filhos para estudar em Roma. Quando ele volta, a irmã dele, chamada Salomé, diz para ele assim: olha, Herodes, quando eles voltar, eles vão estar mais aptos para governar do que você. Adivinha o que ele mandou fazer? Não titubeou, mandou matar os filhos. Mandou matar os filhos dele. Matou todo mundo. A história diz: quando ele estava no seu leito de morte, ele fez a irmã dele fazer uma promessa: jura para mim que quando eu morrer, você vai dar ordem para matar um nobre de cada família dentro de Jerusalém, porque eu quero que o meu velório tenha choro e lágrimas. Quando ele morreu, adivinha o que aconteceu? Um nobre de cada família em Jerusalém foi assassinado por ordem de Salomé, para que houvesse choro e lágrimas no velório de Herodes. Esse era o rei de Israel quando Jesus entrou em Jerusalém. Herodes era tão ruim, irmão, que quando ele morreu, o império dele, a geografia dele foi dividido
em 4 governos. Os filhos que sobraram governaram. A Bíblia fala em Lucas capítulo 2 a respeito de 4 filhos: Arquelau, Filipe, Lisânia e um outro que eu estou esquecendo. Dividiram. E quem ficou responsável pela província da Judéia foi Arquelau, filho de Herodes. O cara era tão gente boa que a história diz que ele era pior do que o pai dele, a ponto do povo judeu ir a Roma e pedir a César: por favor, tira esse homem de lá, porque a gente vai morrer todo mundo na mão dele. César tira Arquelau e põe um homem que você conhece, chamado Pôncio Pilatos, governador da província da Judéia. Mas Pôncio Pilatos não era muito melhor do que Arquelau. Para que você tenha uma ideia, a história diz que um dia uns galileus foram adorar no templo, e Pôncio Pilatos ficou nervoso com aquilo, mandou matar todo mundo e misturar o sangue deles com o sangue do sacrifício que eles estavam oferecendo. Esse era o cenário quando Jesus entra em Jerusalém. A gente pensa que a política estava bagunçada, mas talvez a religião não, né? Às vezes a religião estava um pouquinho melhor. E aí a gente lembra da história de Anás e Caifás, os 2 sumos sacerdotes do tempo de Jesus. Aí você para e pensa: como assim? 2 sumos sacerdotes? A Bíblia fala que deveria ter um sumo sacerdote, mas naquele tempo tinha. Por que havia 2 sumos sacerdotes? Porque Anás era sogro de Caifás. Anás tinha sido deposto por corrupção. Diante de Roma, Anás já estava deposto do seu cargo e Caifás tinha assumido o poder. Mas uma coisa é você ter autoridade, outra coisa é ter poder. Caifás tinha autoridade. É tanto que quando Jesus é preso, ele é levado a Caifás. Mas a Bíblia diz que quem interrogou Jesus não foi Caifás. Quem interrogou Jesus foi Anás. E a Bíblia diz que foi de forma obscura, porque Anás não tinha poder para interrogar Jesus. Então o cenário religioso também estava uma bênção. E Jesus entra em Jerusalém. Dentro desse cenário caótico, Jesus entra em Jerusalém. E eu quero te convidar a ler comigo João capítulo 12. Nós vamos falar agora dessa entrada de Jesus. João capítulo 12, verso 12. No dia seguinte, a grande multidão tinha vindo para a festa e ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram essas coisas e que lhe estavam escritas a respeito dele. Então Jesus aqui, ele, sabendo que Herodes, para você ter uma ideia, quando os 3 reis magos vão ver Jesus, e ele diz que eles perguntaram: onde está o rei dos judeus? Herodes diz que Herodes ficou assustado com a pergunta, em Jerusalém também, porque o povo sabia do que Herodes era capaz para matar um concorrente ao trono. Então a cidade inteira pagou o preço por causa da pergunta dos 3 reis magos, porque a gente sabe que depois ele mandou matar todos os meninos. Mas Jesus cresce. Agora era Pôncio Pilatos que governava, com mão de ferro. A gente sabe que Jesus, ele entra em Jerusalém celebrado, mas ele sai de Jerusalém em vida humana crucificado. Mas aqui ele já sabia o que estava para acontecer. Se não por perseguição política e religiosa,
Jesus sabia que ele já podia ter sido condenado pelo simples fato de ter entrado em Jerusalém montado num jumentinho, porque ele sabia que quando eles gritaram Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor, quando eles gritaram Hosana, que era salve o rei de Israel, quando eles falaram que ele era o rei de Israel, ele já sabia que estava encrencado. Jesus não entrou em Jerusalém rindo e celebrando com o povo, ainda que o povo foi para celebrá-lo. A Bíblia diz que eles pegaram as suas túnicas, e quem tinha túnica jogava no chão, e quem não tinha pegava folhas de palmeiras para jogar, porque o povo estava celebrando, mas Jesus não. Jesus sabia que ele estava entrando na maior furada da vida dele, que só por aquilo ele já poderia ter sido morto na mão do Império Romano ou na mão do Império Herodiano. Se ele corre, sabe aquela história que se correr o bicho pega? Era a história de Jesus. Mas o mais engraçado disso tudo é que ele entra. Ele entra por um motivo: para lembrar aquele povo que eles tinham uma promessa. Jesus não se precipitou por causa dos cenários. Jesus não se precipitou por causa das pressões. Jesus se manteve firme diante de todas as afrontas, porque Jesus sabia que aquele povo tinha uma promessa. Sabe qual é a história de Ramos, do domingo de Ramos? A história do domingo de Ramos não é uma história celebrada porque Jesus entrou triunfando. A história do domingo de Ramos é porque Jesus entrou, apesar de todas as coisas. Ele quis te lembrar que você ainda tem uma promessa no seu coração, e Ele vai fazer qualquer coisa para que as palavras dele se cumpram na sua vida e na sua história. Domingo de Ramos não é um domingo para se lembrar, uhul, Jesus chegou, agora. Não, Jesus não estava humanamente feliz ali. Jesus estava ali sabendo que aquele era o último domingo dele. Mas Jesus não podia deixar de te lembrar que Ele vai fazer qualquer coisa para cumprir as promessas que Ele fez na sua vida. Ele não vai hesitar, cenários, histórias ou inimigos, para cumprir todas as promessas que Ele fez na sua vida. Sabe, nós podemos ficar aqui a noite inteira lembrando dessas promessas, mas sabe o que é mais importante de tudo isso? É que muitos de nós, por causa das pressões, nós nos esquecemos das promessas. Por muito menos do que um Herodes na nossa vida, que muito menos do que um império na nossa vida, que por muito menos do que uma religião corrompida nas nossas vidas, muitos de nós nos esquecemos que Jesus tem promessas para cumprir na nossa vida e na nossa história. Nós nos esquecemos que Ele pagou um alto preço, preço de sangue, para que tudo aquilo que Ele dissesse pudesse encontrar o seu coração queimando, para cumprir todo o bom propósito que Ele tem sobre você. A gente não pode se esquecer que se nós estamos aqui é porque Ele ainda tem promessas para cumprir na sua vida, ainda tem promessas para cumprir na sua história. E talvez você está preocupado muito mais com as pressões. Pergunta para quem está do seu lado: você está se sentindo pressionado? Está se sentindo pressionadinho? Tá? Eu quis te contar essa história, sabe por quê? Porque talvez você não saiba o que Jesus realmente enfrentou para cumprir as suas promessas, para realizar os sonhos que Ele tinha para fazer na sua vida. Você não tem noção o que Jesus enfrentou. O maior império da história, Jesus enfrentou de cara limpa para cumprir as promessas que Ele fez para você. Um dos reis, um dos imperialistas mais sanguinários. Você sabe o que é um povo se juntar e ir lá, por favor, tira esse homem, que esse homem vai matar a gente. Põe um governador lá e botar um homem que matava pessoas que iam adorar a Deus. Que tipo de homem era? Que tipo de homens eram esses? Que Jesus enfrentou de cara limpa, sem acusação, por um único motivo: para poder cumprir as promessas que você carrega hoje, e você sequer se lembra dessas promessas.
Jesus demorou 500 anos, 400 a 500 anos, para entrar em Jerusalém como jumentinho. Mas o dia que ele entrou, nem os discípulos dele se lembrou dessa promessa. Mas quando ele entrou, ainda que todas as pressões estivessem acontecendo, quando ele entrou, a promessa se cumpriu. Eu quero te convidar essa noite para permitir Jesus entrar na sua história de novo, para Jesus te lembrar o que ele enfrentou por causa de você. Sabe, Jesus não precisava entrar em Jerusalém naquele domingo. Sabe por que ele não precisava? Porque ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro, as multidões já estavam seguindo ele, mas ele quis entrar em Jerusalém. Ele quis entrar em Jerusalém. Eu me lembro daquela passagem que ele diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Imagina um homem que estava enfrentando 2 imperialistas, dizendo: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave por amor a vocês. Que amor é esse? Que amor é esse? Um amor que enfrenta tudo e todos, que não mede consequências e que não mede os contra-ataques para cumprir as promessas que ele fez para você. Ele não mediu nada, ele só pegou o jumentinho e entrou, para dizer para você: não importa o que está acontecendo, não importa o que está acontecendo com você, não importa se pressões estão te cercando, eu vou entrar na sua vida e eu vou fazer cumprir tudo aquilo que eu prometi para você. Se você me permitir entrar, eu vou cumprir tudo aquilo que eu prometi para você. Sabe, irmãos, meus amigos, alguns de nós nos esquecemos das promessas em detrimento às pressões. Nos esquecemos ou não estudamos o suficiente para entender o que de fato Cristo sofreu por amor daqueles que Ele se sacrificou por mim e por você. Alguns de nós achamos que a dor de Jesus começou na cruz, mas a dor de Jesus começou muito antes. Aqui já é uma semana antes. E é interessante que ele entra em Jerusalém e ele faz algumas coisas. A Bíblia diz que quando ele entra em Jerusalém, ele chega no templo e a Bíblia diz que ele revira as mesas. Lembra daquela história que ele ficou nervoso e revirou as mesas? Não sei se você sabe o que estava naquelas mesas. A Bíblia diz que um homem que ia sacrificar no templo tinha que separar um animal e cuidar dele por 1 ano. E depois de 1 ano cuidando desse animal, ele pegava esse animal e levava para o templo, e lá ele sacrificava, porque ele tinha que sentir dores, porque aquele animal estava sendo sacrificado no lugar dele. E os homens começaram a levar animais, então as pessoas iam no templo, e lá na porta do templo eles já compravam um cordeirinho, já passavam a mão no cordeirinho, eles já não sentiam pena de nada, já pegavam os seus cordeirinhos, já levavam para o sacrifício, já sacrificava, e cumpria-se um protocolo, mas sem a intenção real que Jesus tinha estabelecido, que Deus tinha estabelecido. Jesus chega e vira as mesas, porque se ele vai enfrentar tudo e todos para cumprir as promessas, ele não vai deixar ninguém ocupar o lugar da promessa que ele tem para você. Eu quero profetizar sobre a sua vida que todos os cambistas, que todas as mesas que foram colocadas na sua vida para substituir a promessa que Deus fez, para ocupar esse lugar de promessa, vão ser viradas aqui essa noite em nome de Jesus. Tudo aquilo que se levantou para substituir a promessa, sabe? Existem pessoas que se conformaram em não viver as promessas que Deus disse. Então eles se estabelecem, eles colocam mesas, eles colocam substituições na sua alma, para dizer: tudo bem, Jesus, não precisa cumprir, eu acho que eu não sou tão bom mesmo, então pode ser a minha vida do jeito que quiser. Jesus entra, ele diz: eu viro a sua mesa, porque a minha promessa vai ser cumprida na sua vida.
minha promessa vai ser cumprida. Então ele vira as mesas. A segunda coisa que ele faz, ele restaura o propósito. A Bíblia diz, a palavra de Jesus quando ele chega no templo: e a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Esse era o propósito. E talvez essa palavra propósito seja uma palavra que todo mundo está dizendo nesses últimos dias, mas eu quero só te fazer lembrar uma coisa: propósito não é aquilo que você busca, propósito é aquilo que Deus te entrega. Não é você que corre atrás do propósito, é Deus que libera o propósito dele, porque o propósito nasceu antes de você. Não é você que corre, estou correndo atrás daquilo que Deus tem para a minha vida. Você não corre atrás do que Deus tem para a sua vida. Você corre quando Deus te dá um propósito para correr. Quem corre para encontrar um propósito nunca vai encontrar o propósito real que nasceu, porque a Bíblia diz que Ele nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo. Ou seja, o propósito é muito antes de você nascer. Não é você que encontra o propósito, é o propósito de Deus que encontra a sua vida. E talvez você está enganado procurando propósitos para viver, quando você deveria virar suas mesas e dizer: Senhor, as minhas mesas estão viradas e eu estou no lugar certo. Pode vir e falar o que eu preciso de fazer. A Bíblia diz que Moisés foi encontrado no deserto, Gideão foi encontrado malhando trigo no lagar, João Batista encontrado no deserto. Então não são lugares que te fazem viver o propósito, é Deus que te coloca no propósito dele novamente. Eu quero dizer para você essa noite que toda prótese na sua vida, toda prótese construída na sua vida vai cair aqui essa noite em nome de Jesus. A palavra prótese e a palavra propósito é a mesma palavra na etimologia, só que a diferença entre propósito e prótese é que propósito é um membro ligado à cabeça e prótese é um membro que não tem coligação com a mente. Então as pessoas colocam uma prótese, mas essa prótese não tem funcionalidade, porque ela não está conectada com a cabeça, que é Cristo. Tem muita gente vivendo próteses na sua vida, procurando com a sua mão próteses, quando Deus disse: não tenho prótese para você, eu tenho algo que te liga a mim e te faz movimentar, porque esse é o meu propósito sobre você. A terceira coisa que Jesus faz, Ele cura todos os enfermos. Eu acredito que Jesus quer curar enfermos aqui essa noite. Se você permitir Jesus entrar na sua vida, Ele vai te restaurar no propósito, vai te entregar um propósito, Ele vai revirar suas mesas, mas Ele vai curar todas as feridas que foram abertas, porque há propósito, porque há... Oh Jesus, Ele vai curar todas as feridas, porque por muito tempo você não permitiu que Jesus entrasse, porque você deixou as pressões entrarem quando Jesus deveria ter entrado. E quando as pressões entraram, tudo sangrou dentro de você. Mas hoje, Jesus vai entrar, vai virar tuas mesas, vai restaurar o teu propósito e vai te devolver a saúde que Ele tem para a sua vida. Por último, para terminar, eu já estou acabando. A Bíblia diz que Jesus faz uma afirmação, que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Sabe o que Jesus estava dizendo? Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava dando um parâmetro de adoração para um povo corrompido. Ele estava dizendo: olhem para essas crianças, olhem para elas. Não é isso que eu quero de vocês, não é essa liturgia que eu quero de vocês. Sabe o que eu quero de vocês? O que essas crianças estão cantando aqui. Palavras que saem de um coração limpo, de mãos puras e corações limpos. Alguém que adora o Senhor porque está vindo na igreja. Eu vi isso e quero compartilhar isso com vocês. Se você pegar seu cobertor e seu travesseiro e dormir 1 ano na sua garagem, não vai fazer de você ser um carro, ainda que talvez você possa acreditar nisso. Não adianta você vir 20 anos na igreja, não vai transformar você em um cristão, se você não entender que obediência é a chave de ter um relacionamento com Jesus. A sua adoração
precisa ser restaurada, e ela será restaurada se Jesus entrar novamente na sua história. Hoje nós celebramos o dia que toda a história começou, toda a razão de nós estarmos aqui começou a partir desse domingo. Essa semana é a semana mais importante do nosso calendário, e é interessante como o mundo, ele mexe com isso, porque na semana onde nós deveríamos estar celebrando a presença de Jesus e celebrando a ressurreição de Jesus, eles me colocam um feriado na sexta-feira para induzir a gente a fazer o quê? Cara, feriado é o único do ano, vou viajar. E é importante você viajar, eu não estou dizendo que você não deve viajar. Se você pode viajar, vai com Deus, Deus te abençoe. Mas é interessante como o diabo ele prepara as coisas para furtar a gente de celebrações importantes e de marcos importantes, porque não existe um dia mais importante na vida, no calendário cristão inteiro, do que o domingo de Páscoa. Não existe outra razão da gente estar aqui se não for o que aconteceu no domingo de Páscoa. A gente só está aqui porque naquele domingo aquele homem que estava morto ressuscitou, e é por isso que hoje eu e você estamos aqui. Então eu quero dizer para você, não deixe o diabo te roubar, mas eu quero te dizer que essa semana começa com Jesus podendo entrar novamente nos cenários de caos, no cenário de pressões, nos cenários inimigos dele, simplesmente para poder cumprir uma promessa na sua vida. Dá uma sacudida em quem está do seu lado e pergunta para ele: você tem promessas? Então Jesus quer entrar hoje na sua história. Nós estamos vivendo a série o Deus que muda a história. Sabe como Deus pode mudar a história? Quando Ele suscita, quando Ele ressuscita as promessas antigas. Tem um texto, eu quero abrir com você só para a gente poder orar. Deixa eu ver se eu acho aqui em nome. Josué 25, versículo 21, 45. E nenhuma das suas promessas falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Vira profeta, aquele olhar 43 e diga: nenhuma palavra dele falhou. Todas. Agora fala com o profeta: todas. 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 Todas vão se cumprir na sua vida. Se você crê nisso, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! 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 Eu queria te convidar a ficar de pé para a gente orar.